Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao meu canal. Estamos iniciando mais uma videoaula. Hoje vamos comentar a lição 4 da classe de jovens com o tema Davi, um amigo fiel. Nós estamos estudando a biografia de Davi com os jovens neste segundo trimestre e hoje, portanto, vamos analisar o capítulo 18 do livro de 1 Samuel, dos versículos 1 até o versículo de número 6. Vamos para a ministração da aula de hoje, mas antes eu peço a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Essas ações são muito importantes para o crescimento do canal na plataforma. O YouTube vai entender que o vídeo é relevante e certamente indicará-lo para que outras pessoas possam também assisti-lo. Nós também queremos pedir a sua contribuição, se você desejar. Claro, você pode se tornar um membro apoiador do canal. O membro apoiador, ele recebe alguns benefícios, entre eles os materiais que nós utilizamos aqui totalmente editáveis. Eles receberão esses materiais a partir de uma pasta de membros. Os membros terão acesso, portanto, aos materiais que nós utilizamos aqui. Vamos para a ministração da aula de hoje. Neste segundo trimestre do ano de 2025, estamos analisando, estudando a vida de Davi com lições preciosas. Hoje estamos na lição 4, Davi, um amigo fiel. Vamos trabalhar esse tema a partir de agora e eu peço que você permaneça comigo neste vídeo até o final desta aula para que juntos possamos crescer em graça e em sabedoria. O texto bíblico principal encontra-se no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 24, que diz o seguinte: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Vamos para o resumo da lição também. O resumo da lição diz o seguinte: no relacionamento entre Davi e Jonatas, temos um grande exemplo de uma amizade inspiradora e eficiente. O texto bíblico base da lição de hoje, conforme nós já mencionamos, está no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos 1 ao versículo 6. Acompanhe os objetivos desta lição maravilhosa. O primeiro é considerar a amizade inspiradora de Davi e Jonatas. O segundo objetivo é evidenciar os aspectos de uma amizade edificante. E o terceiro objetivo é dimensionar os perigos das amizades virtuais. A introdução da nossa lição, nós colocamos o seguinte: nesta lição, vamos tratar a respeito de um tema importante para os jovens, amizade. Faremos uma análise da história de Davi e Jonatas. Veremos dois personagens com histórias bem antagônicas. Davi, filho de Jessé, pastor de ovelhas; Jonatas, filho de Saul, educado na corte. Mas, será que eles tinham algo em comum? Sim. Eles temiam a Deus, eram fiéis aos seus princípios e cultivavam uma inspiradora amizade. Constataremos a premente necessidade do jovem cristão sabiamente escolher suas amizades e companhias, pois elas exercem grande influência sobre nossas vidas. Esse será o fio condutor de nossas reflexões. Que maravilha! Desse modo, na lição de hoje, nós teremos como fio condutor, como trilho, este tema maravilhoso, a amizade leal, a amizade fiel entre estes dois servos de Deus. Vamos contextualizar a partir do primeiro item que é apresentado a nós, respondendo à pergunta: quem era Jonatas? Quem era este que mantinha com Davi uma amizade profunda, verdadeira, sincera, honesta e que durou até mesmo depois
da morte de Jonatas. Vamos entender a partir desse personagem quem era Jonatas, qual é, então, o âmago, qual é o cerne da lição de hoje. E para entendermos qual é o cerne da lição de hoje, é muito importante nós sabermos quem é Jonatas ou quem era Jonatas. Nós temos 3 importantes informações. Jonatas era príncipe em Israel, desse modo, ele era herdeiro do trono de Israel. Jonatas era filho de Saul, foi educado na corte real, certamente treinado, preparado, disciplinado, para que sucedesse Saul, seu pai, no trono de Israel. Jonatas, desse modo, ele era, portanto, um herdeiro da coroa real, era um príncipe em Israel. Jonatas também era um poderoso comandante militar, liderou tropas israelitas com coragem, e nós observamos essa coragem de Jonatas quando, por exemplo, ele, sozinho com seu escudeiro, enfrentou uma tropa de filisteus e os venceu. Claro que o Senhor estava com ele, dando vitória ao seu servo. Outro texto bíblico interessante que nos apresenta essa coragem, essa força e a agilidade e essa destreza de Jonatas nas batalhas é no cântico conhecido como Cântico do Arco de Davi, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 1. Nós temos Davi cantando uma canção, expressando uma poesia de lamento pela morte de Saul e de seu querido amigo Jonatas. E no versículo 23, capítulo 1, versículo 23 do segundo livro de Samuel, Davi, ele expressou nesta poesia, neste cântico, que Saul e Jonatas eram mais velozes do que as águias e mais fortes do que os leões, indicando como que Jonatas tinha uma habilidade nas batalhas, nas guerras, como que Jonatas, ele era um comandante militar graduado e da alta patente, né, do exército de Israel, tornando-se naturalmente um general de guerra. Jonatas também, ele nos é apresentado pelo texto bíblico como um homem de fé, um homem piedoso, um homem que tinha tudo para ser como o seu pai Saul, mas Jonatas, ele não seguiu os caminhos tortuosos de seu pai, demonstrou confiança em Deus, diferentemente do seu pai, que se desviou dos caminhos do Senhor. Aqui nós temos um exemplo claro que os pecados dos pais, eles necessariamente não interferem na espiritualidade dos seus filhos. Os filhos não pagam pelos pecados dos seus pais. Disse o profeta Ezequiel no capítulo 18 que a alma que pecar, essa sim morrerá. E lá naquele contexto, o profeta Ezequiel declara exatamente isso, que o pai, ele é responsável pelos seus próprios pecados. Da mesma forma, os filhos são responsáveis pelos seus próprios pecados. Nos lembramos agora também dos filhos de Coré. Coré foi um rebelde juntamente com Datã e Abirão, lá no livro de Números, capítulo 16, que se rebeliou contra a liderança de Moisés, e eles foram consumidos pela glória de Deus, pelo juízo de Deus naquela ocasião. Mas olha só que coisa interessante. Quando lemos os Salmos, nós encontramos pelo menos 12 salmos dos filhos de Coré. Isso é muito importante, porque os filhos de Coré não seguiram o exemplo de seu pai. Eles, pelo contrário, se tornaram salmistas, se tornaram levitas, se tornaram homens que serviram a Deus e dedicaram as suas vidas piedosamente para o serviço da casa do Senhor, diferentemente do seu pai. O exemplo de Jonatas é um exemplo maravilhoso,
porque Jonatas, ele foi completamente, agiu diferentemente do seu pai, que, como disse, desviou-se dos caminhos do Senhor, se rebelou contra Deus, se afastou da palavra do Senhor, se distanciou do próprio profeta Samuel, mas, ao contrário de seu pai, Jonatas, ele permaneceu fiel a Deus, servindo ao Senhor e se tornando um homem de bem, um homem que não tinha vaidades, um jovem mas na verdade nós vamos ver daqui a pouquinho que ele não tinha a mesma idade de Davi, mas ainda com idade, né, suficiente para nós considerarmos ainda ali na flor da idade. Ele tinha então todas essas características de um homem espiritual, de um homem de Deus. Nós observamos que Jonatas, ele foi fiel a Davi, foi leal a Davi, conforme a gente vai verificar aqui ainda, mas a lição destacou muito bem, o comentarista não deixou de falar da fidelidade de Jonatas para com seu pai. Isso é muito importante, porque Jonatas, sabendo que Saul, seu pai, estava distante do Senhor, desviado dos caminhos de Deus, entretanto, Jonatas, ele manteve-se fiel ao seu pai até a morte. Até a morte. Quando Davi esboçou aquele cântico de lamento pela morte dos dois, Davi, ele falou exatamente estas palavras. Olha o que disse o rei Davi, né? Já rei de Judá, no versículo 23. Saul e Jonatas, tão amados, queridos na sua vida, também na morte se não separaram. Isso é maravilhoso, né? A fidelidade deste jovem, de Jonatas, deste homem é impressionante, porque ele tinha uma capacidade espiritual tremenda. Ele era conduzido por uma sabedoria fenomenal, porque ao mesmo tempo que ele se mantinha leal ao seu pai, leal à coroa, leal ao reinado, ele, da mesma forma, se mantinha fiel também com o rei Davi, sem comprometer os seus valores, sem comprometer os seus princípios, sem ofender a santidade de Deus. Isso é glorioso. Jonatas, ele foi fiel ao seu pai até a morte, lutou, pelejou com a espada na sua mão, com o seu pai, por Israel, pelo Senhor, até o último instante. Essa lealdade, essa fidelidade de Jonatas com seu pai, ela é destacada aqui na lição, e isso é digno de que nós também destaquemos com os nossos alunos. Os filhos precisam honrar seus pais no Senhor. Os filhos precisam considerar a autoridade paterna dos pais em Deus, sempre no Senhor, diz a Escritura Sagrada. Nós percebemos também que, ao lermos a história de Jonatas e Davi, diante do contexto que foi estabelecido a partir da morte de Golias, depois que Davi, né, matou o gigante Golias, as mulheres de Israel passaram a cantar aquele cântico poético, hiperbólico, exagerado, mas era uma expressão poética de manifestar como que Deus estava com o seu povo, como que Deus estava dando livramento ao seu povo pela espada de Saul e agora pela espada de Davi. As mulheres cantaram aquele cântico, né? Saul matou milhares, Davi matou seus 10 milhares. Quando Saul ouviu esta canção, quando Saul ouviu as mulheres expressando essa música, este cântico, essas danças com adufes, com alegria e com instrumentos musicais, a Bíblia diz que Saul, ele ficou revoltado.
Saul ficou extremamente atormentado, enciumado, que é a lição que vamos estudar adiante. Mas o que eu quero destacar aqui nesse ponto, não está na lição, mas eu trouxe como subsídio, é pelo menos 3 razões pelas quais um príncipe como Jonatas, um príncipe comum, não seria amigo de Davi. Eu quero destacar 3 razões pelas quais um príncipe comum não seria amigo de Davi. Essas 3 razões eu tive o cuidado de extrair de uma obra excelente, maravilhosa. O Guia Fácil para Entender a Vida de Davi, de Eng Peters, da editora Thomas Nelson Brasil, lá na página 135. A primeira razão pela qual um príncipe comum não seria amigo de Davi: a arrogância. Sendo um príncipe, Jonatas poderia ter ostentado a superioridade de pertencer à realeza, recusando-se a associar-se com um homem que, até onde ele sabia, era apenas um camponês, um peão, um pastor de ovelhas, um simples cuidador de umas poucas ovelhas, conforme disse o seu irmão Joabe. A segunda razão, medo. A segunda razão pela qual um príncipe comum não seria amigo de Davi. Sendo herdeiro natural ao trono de Saul e tendo um relacionamento com seu pai aquém do desejado, Jonatas poderia ter sentido ameaçado por qualquer um que chamasse a atenção de Saul do modo que Davi havia chamado. Afinal, o pai de Jonatas teria executado o filho se os soldados não tivessem interferido. Lembra daquela ocasião em que Jonatas quase foi executado, amando o seu próprio pai, em razão de um voto que Saul fez? Jonatas não estava presente nesse voto, um voto de jejum. Jonatas não estava presente, e quando Saul ficou sabendo que o seu filho havia comido, então ele ordenou a execução do seu próprio filho. Mas os soldados que estavam ali, reconhecendo a liderança de Jonatas, o valor que este homem tinha para o reinado, para a coroa de Israel, para as batalhas que ele enfrentava em nome do Senhor diante dos filisteus, eles então clamaram e pouparam então a vida de Jonatas. O terceiro motivo, a terceira razão pela qual um príncipe comum não seria amigo de Davi: orgulho. Sendo o filho mais velho de Saul, portanto o herdeiro legítimo da coroa do trono, Jonatas poderia ter se ofendido pelo fato de Davi ter feito seu pai, o rei de Israel, parecer um homem mau, parecer mau. E como um guerreiro talentoso, Jonatas poderia ter ficado com o ego ferido pelo fato de um homem sem qualificações militares como Davi haver conseguido matar um gigante que nem ele, nem seus homens tiveram coragem de enfrentar. Veja que coisa interessante. 3 razões pelas quais um príncipe comum não seria amigo de Davi: a arrogância, o medo e o orgulho. Ocorre que Jonatas não era um príncipe comum. Jonatas era um homem piedoso, um homem de fé. Jonatas, ele tinha a percepção espiritual aguçada. Jonatas tinha uma visão, ele tinha uma sintonia com Deus extraordinária, coisa que o rei Saul não tinha e que muitos outros também não tinham. O Jonatas, ele consegue vislumbrar, contemplar o propósito eterno de Deus e o plano de Deus para Israel e para o rei Davi. Isso é muito interessante. Por isso que Jonatas, ele não era um príncipe comum. Jonatas, ele não tinha uma vida pautada na arrogância. Jonatas não tinha medo de perder o seu trono, conforme nós lemos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 23, o próprio Jonatas reconheceu a unção de Deus sobre a vida de Davi e fez uma aliança com Davi.
Jonatas, ele não tinha medo, porque ele sabia que Deus era o soberano, Deus era o rei de Israel, Deus era aquele que estava conduzindo todos os processos. E quando o crente, quando o homem entende essas coisas, ele não tem medo de perder posição, ele não tem medo de perder cargo, de perder função. Ele sabe o que Deus tem para a sua vida. Ele sabe também que os propósitos de Deus, eles são justamente propósitos eternos, propósitos que cumprem-se segundo o seu reto proceder. Jonatas, por exemplo, ao dar a Davi, nós vamos ver uma imagem aqui interessante, ao dar a Davi as suas vestes, suas armas, ele estava ali naturalmente transferindo a Davi em uma ilustração, simbolicamente ele está transferindo a Davi, né, a condição de príncipe herdeiro do trono de Israel. Isso é maravilhoso. Jonatas, portanto, não tinha medo. Ele não tinha medo de perder a cadeira, perder o trono, perder a sua posição, porque afinal de contas ele sabia que Deus havia escolhido Davi. E Jonatas também não tinha nenhum tipo de orgulho, né? Jonatas, ele, ao ver Davi vencendo o gigante Golias naquela batalha épica da aula passada, Jonatas, ele se afeiçoou por Davi, viu em Davi um companheiro de fé, um companheiro de armas, um amigo leal, e se aproximou de Davi. Eu quero essa amizade para a minha vida. Eu quero estar ao lado deste homem. Que fé extraordinária é essa? Jonatas não tinha orgulho. Ao ver Davi vencer o grande Golias, o filisteu Golias, aí é que ele se aproximou mesmo de Davi para ter uma amizade sincera. Você não vê Jonatas reclamando do cântico das mulheres, da exaltação que as mulheres fizeram a Davi após a morte, após Davi vencer o filisteu Golias. Mas você vê essas tristes, né? Essas tristes características, por exemplo, na vida de Saul. A arrogância, o medo de perder o trono e o orgulho. Tudo isso presente na vida de Saul. Diferentemente, Jonatas não nutria esses sentimentos negativos. Saul ou Davi? Eis a questão. O dilema de Jonatas. Jonatas estava vivendo um dilema. Era um dilema não muito fácil. Ele estava diante da amizade leal, do amor que ele tinha por Davi, e ao mesmo tempo estava vivendo o dilema de conviver com o amor que ele tinha por seu pai, a lealdade ao trono, à coroa, ao reino de Israel, diante, né, daquela incansável, implacável busca de Saul por matar Davi, por querer tirar Davi do cenário. Davi, ele se tornou então o alvo principal de Saul, e Jonatas, ele teve que lidar com esta situação. Alguns estudiosos, eles arriscam a dizer que essa perseguição de Saul para com o jovem Davi durou em torno de 7 a 10 anos. Foram 10 anos aproximadamente de busca implacável, incansável. Davi foi procurado por todo o reino de Israel como uma caça é caçada por um caçador. Mas Deus guardou Davi durante todo este tempo. Deus preservou a vida do seu servo. E Jonatas estava vivendo este dilema, portanto. A lealdade ao pai, Jonatas permaneceu fiel a Saul até o fim da sua vida, conforme nós já falamos aqui. Havia um conflito interior, ele enfrentou a tensão entre a família e a amizade. Ele tinha que lidar com essa tensão existente, né, entre o ódio de Saul por Davi e o amor
que ele mantinha por Davi. Isso é surpreendente na vida deste moço, na vida de Jonatas, porque, observe, Jonatas, ele tinha uma sabedoria espiritual extraordinária para saber lidar com Saul transtornado, né? Tentar contornar ali a situação. Por diversas vezes ele tentou fazer com que o rei compreendesse que Davi não era o inimigo do seu pai. Davi não era inimigo do rei. Davi não queria, de modo algum, tomar à força o lugar do rei. Jonatas, por diversas vezes, tentou fazer com que o rei entendesse que Davi era aliado do rei, que Davi era o soldado mais importante do reino de Israel. Mas, naturalmente, Saul transtornado não conseguia ter esta compreensão, este entendimento das coisas espirituais que estavam acontecendo em Israel. A amizade com Davi reconheceu a unção divina em Davi. Em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 17, nós temos esta referência de Jonatas reconhecendo que Davi foi ungido pelo Senhor, que Davi foi ungido rei de Israel e que era questão de tempo, né? Era uma questão temporal para que Davi assumisse o trono. E ali eles fizeram uma aliança. Inclusive, nessa aliança constava que Davi seria o rei de Israel e Jonatas seria ali o seu comandante, o seu primeiro-ministro, o seu general, em razão da profunda amizade existente entre os dois. Essa aliança se estendeu de tal forma ao ponto de, em outro momento, na ratificação desta aliança, na confirmação desta aliança, eles então assegurarem que, mesmo após a morte, eles manteriam firme o propósito de conservar a aliança e a amizade que eles haviam construído ao longo de sua vida. Uma amizade que não foi esquecida, um legado de amizade. Nós temos, portanto, aqui uma aliança eterna. Jonatas e Davi firmaram um pacto de amizade. Isso está no texto bíblico da lição de hoje, que fundamenta a nossa lição de hoje. Essa lição de hoje, ela vai trabalhar essa amizade de Jonatas e vai concluir no final, no último tópico, contextualizando com as amizades que os jovens precisam manter na atualidade. Fique conosco, permaneça conosco, não saia, tá bom? Vamos ter ainda muita coisa interessante para a gente estudar juntos aqui. Lembrando que, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, curta este vídeo, comente, deixe seus comentários, deixe suas impressões aqui nessa parte que é reservada para você, os comentários, para que nós possamos interagir juntos, e compartilhe esse vídeo nos grupos de professores de escola dominical, nos grupos familiares, com quem você entende que essa pessoa será ricamente abençoada por esta ministração. Proteção e sacrifício. Jonatas arriscou sua vida para defender a Davi. Olha só como que a amizade existente entre Jonatas e Davi, o amor que eles tinham, o amor ágape existente entre eles, né, se revela como sendo um amor protetor e sacrificial. Honra cumprida. Nesse ponto aqui, nós vemos que Davi cumpriu com a sua palavra. Davi, ele fez valer a aliança que ele fez em vida com Jonatas, honrando e cumprindo com o pacto que eles fizeram. Davi cuidou de Mefibosete, filho de Jonatas. Isso está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 ao 13, quando Davi já era rei em Israel. Então Davi fez aquela pergunta: há alguém da casa de Jonatas, da casa de Saul,
que eu possa usar de bondade, de misericórdia, de graça, de benevolência? Então disseram: tem um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés, que está lá em Lodebar. Então Davi mandou buscá-lo lá em Lodebar, trouxe ele para Jerusalém, trouxe ele para o reino, para o palácio, para a corte. E então disse para ele que a partir daquele dia ele sempre iria comer pão à mesa do rei, ele teria assento juntamente com os filhos do rei, em honra, em cumprimento à aliança que ele fizera com Jonatas. Olha só a importância da aliança, como é que Deus honra alianças. Isso é maravilhoso. O nosso Deus é um Deus de aliança. Aliás, nós só estamos aqui falando o Evangelho, a palavra de Deus, por causa da aliança que foi feita, né? Essa aliança maravilhosa que Jesus fez, a aliança na cruz do Calvário, a aliança do Novo Testamento. Na Santa Ceia, nós sempre mencionamos o texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, 24, a seguir, quando o apóstolo Paulo, ele descrevendo a nós sobre como que nós devemos participar da Santa Ceia, ele disse: porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Portanto, nós temos uma viva esperança por causa da aliança de sangue que foi feita, o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e, portanto, por conta dessa aliança de graça, de amor e de misericórdia, nós estamos aqui. Aliança entre Jonatas e Davi. E aqui eu também procurei trazer essa tabela para referenciar as passagens bíblicas, né, a descrição e ali os momentos em que esses compromissos foram firmados, renovados, reafirmados e ratificados. Nós temos o momento, a referência e a descrição. A primeira aliança, em 1 Samuel capítulo 18, versículo 1 ao 4, amor fraternal, entrega de armas e vestes. Esse ponto aqui da lição, que está na leitura bíblica em classe, que está no texto bíblico base da lição, nós temos a declaração de Jonatas e também uma atitude simbólica e significativa de Jonatas, que é entregar a Davi, né, a sua roupa, a sua capa, entregar a Davi a sua vestimenta de príncipe. O versículo 4 diz o seguinte, está aqui na lição, na revista: e Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Aqui nós temos a primeira aliança que foi feita entre Jonatas e Davi, em razão do muito amor que Jonatas tinha por Davi. E algo interessante também que nós precisamos esclarecer é que os quadros pintados, às vezes as gravuras em revistas, apresentam a idade de Davi e de Jonatas como sendo ali idades parecidas, né? Como sendo eles ali da mesma idade, ambos com 18, 17, 20 anos. Mas quando você lê o texto bíblico e você pensa, analisa e estuda também alguns comentaristas, por exemplo, nós temos Warren Wiersbe comentando este ponto que nós estamos nos referindo agora sobre a idade de Davi e de Jonatas. Ele chega a afirmar que provavelmente Jonatas tivesse 25 a 28 anos a mais do que Davi. Portanto,
Segundo Warren Wiersbe, no seu comentário, quando Davi nasceu, Jonatas tinha aproximadamente 25 anos de idade. Isso se comprova pelo fato de que o primeiro livro o livro de Números nos informa que para que um jovem pudesse ir à guerra, ele necessitava ter pelo menos 20 anos de idade. E veja que Jonatas, quando Davi apareceu, surgiu com a idade ainda bem tenra, bem adolescente, ele já era comandante dos exércitos de Israel. Ele já havia comandado batalhas, como no capítulo de número 14. Então, Jonatas, ele é mais velho que Davi. Ele não é da mesma década de Davi. Ele tem, no mínimo, 25 anos de idade, né, a mais do que Davi. Isso é interessante. Isso é muito importante. Por que isso é importante? Porque Jonatas, mesmo sendo mais velho do que Davi, mas ele reconhece em Davi, ele vê naquele garoto que Deus havia escolhido para assumir o lugar do seu próprio pai. E olha só a maturidade espiritual de Jonatas. Jonatas, ao entregar suas armas a Davi, a sua capa, as suas vestimentas, Jonatas, ele, ao dar a Davi as suas vestes de príncipe e, portanto, o futuro rei de Israel, ele estava em plena sintonia com os planos eternos de Deus, com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus para Israel e também para com Davi. Isso é muito interessante nós destacarmos e você também fazer esse destaque na lição. Porque quando o gesto de Jonatas despir-se de sua capa e entregar a Davi uma capa de príncipe, vestimentas de príncipe, entregar as suas armas, é um gesto que representa proteção, mas também que representa o reconhecimento da unção que Davi tinha. Este gesto é o reconhecimento de que Deus e a mão de Deus estava com Davi. Este ato de Jonatas é o reconhecimento de que ele estava diante do futuro rei de Israel. E que coisa interessante. Olha só. O mesmo Davi, ele havia, há algum tempo, não muito distante, no capítulo anterior, ele havia se recusado a vestir as vestes do rei de Israel, as vestes de Jonatas, as vestes de Saul. Ele até vestiu a armadura, colocou ali as indumentárias reais. Entretanto, Davi, ele se recusou a ir para a batalha com aquelas vestimentas. Eram roupas inadequadas para Davi. Eram vestimentas que não eram apropriadas para Davi. Mas olha só que coisa interessante. Aqui, com Jonatas, o seu amigo leal, ele aceita as vestimentas e também aceita as roupas. Isso nos faz refletir, isso nos faz pensar, sobre esse ponto. Há uma simbologia espiritual aqui maravilhosa. As vestimentas de Saul, aceitar aquelas vestimentas era aceitar também que o que acontecesse na batalha, fosse para, por exemplo, a conta, de Saul. Isso é interessante porque se Davi vai para a batalha com a roupa de Saul e ele vence o gigante, as pessoas elas iriam acreditar a Saul aquela batalha, aquela vitória. E aquela vitória não era nem de Saul, não era de Davi e não era de Israel. Israel estava acovardado. Aquela batalha, aquela vitória foi concedida pelo próprio Deus. Deus concedeu aquela vitória ao seu povo por intermédio da fé daquele garoto de Davi. As vestes de Jonatas, pelo contrário, Davi aceitou. Porque espiritualmente há uma lição aqui.
Nós estamos falando de um homem, Jonatas, que é piedoso, um homem espiritual, um homem que era dependente de Deus, que tinha visão espiritual, que sabia reconhecer a autoridade de Deus sobre a vida de alguém que era mais jovem do que ele até. De alguém que era mais jovem do que ele até. Quando Davi nasceu, Jonatas já era um guerreiro. Jonatas já estava no campo de batalha, guerreando as guerras do Senhor por Israel contra os inimigos do povo de Deus. Por essa razão, Davi aceita as vestes de Jonatas, porque ele vê lealdade, ele vê fidelidade. É um homem crente, piedoso, né? Jonatas é um homem servo de Deus que depende sempre do Senhor. Veja ainda a renovação e proteção da aliança no capítulo 20 de 1 Samuel. Jonatas promete proteger Davi, a reafirmação solene no versículo 42, juramento mútuo diante de Deus e cumprimento da aliança, quando Davi, conforme nós já apresentamos aqui, ele então acolhe o filho de Jonatas, Mefibosete. Que tipo de amor era o amor existente entre Jonatas e Davi? Bom, se nós analisarmos o texto, o seu contexto e ainda com base na exegese bíblica, vamos entender sem sombra de dúvidas que era um amor ágape. Richard Phillips, nessa mesma toada, escreve. Aqui é uma citação extraída do livro de 1 Samuel, da Teocracia à Monarquia em Israel, do pastor Hernandes Lopes, da editora Ragno, extraído da página 243 deste comentário bíblico. Ele diz o seguinte, citando Richard Phillips: o amor entre esses homens era de companheirismo e fraternidade. Tentativas recentes feitas por estudiosos liberais de dar tons sexuais a essa passagem são perversas e absurdas. Há diferentes tipos de amor, com diferentes tipos de níveis, né? Com diferentes níveis de intensidade e diferentes tipos de expressão. O amor de um homem e uma mulher no casamento, o amor cristão entre os irmãos e o amor de fortes amizades, que é o caso aqui. A palavra utilizada pelo escritor sagrado lá em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 26, quando Davi, expressando em uma linguagem poética, naquele cântico de luto, ele disse: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. E por conta disso, muitos têm deturpado esta interpretação, este texto bíblico, trazendo uma interpretação totalmente absurda, que não encontra respaldo bíblico algum, muito pelo contrário. Qualquer interpretação diferente desta contraria a própria palavra de Deus lá em Levíticos capítulo 20. A palavra utilizada aqui pelo escritor sagrado, amor em hebraico, é ahavá. Essa palavra é uma palavra polissêmica. Essa expressão aqui no Antigo Testamento é uma palavra que tem vários sentidos. E a palavra amor aqui, ela é encontrada em várias passagens bíblicas, se referindo ao amor de um pai para com o filho, do filho para com o pai. Pode significar o amor de um homem para com a mulher e também pode naturalmente falar do amor existente entre, por exemplo, dois jovens, né, dois amigos, o amor fraternal, o amor que nós em grego chamamos de amor philos. Isso se comprova exatamente pelo fato de que, preste bem atenção, quando os rabinos traduziram e fizeram, né, a primeira tradução existente, conhecida, a Septuaginta,
Quando ela foi traduzida por aqueles 70 rabinos lá em Alexandria, no Egito, a pedido do imperador, para que essa cópia do Antigo Testamento em grego koiné estivesse na biblioteca de Alexandria, os sábios tradutores, aqueles rabinos que eram peritos, tanto na língua naturalmente deles, que era o hebraico, quanto no grego, quando eles fizeram a tradução de 2 Samuel, capítulo 1, versículo 26, e traduziram a palavra ahavar, amor, para o grego, eles traduziram como agapon. Agapon. Isso é muito interessante, porque a palavra ágape é uma das expressões do amor na língua grega. No grego, a palavra amor pode significar também, pode ser, aliás, encontrada em várias expressões na língua grega. Existem vários termos gregos que falam de amor. Nós temos ágape, nós temos eros e nós temos filo. Essas três palavras falam de amor. Só que você precisa analisar o contexto e o significado, a semântica de cada uma dessas expressões para então fazer a interpretação da passagem bíblica. Por exemplo, quando a Bíblia fala de um amor existente entre um homem e uma mulher no texto grego do Novo Testamento, a palavra apropriada para esta relação é eros. Quando a Bíblia fala de um amor que está acima, né, de qualquer sentimento meramente humano, sentimental ou carnal, a Bíblia utiliza a palavra ágape, né? A palavra ágape, que significa amor sacrificial, um amor que se entrega, que se sacrifica pelo outro. Quando a Bíblia quer se referir a um amor existente entre amigos, a palavra é filo, tá? É filo. De Filadélfia, por exemplo, a palavra Filadélfia é composta de dois termos gregos, filos e delfos. Filo, amor. Delfo, irmãos. Amor entre irmãos. Amor fraternal, entende? Quando, portanto, houve essa tradução, a Septuaginta, os tradutores, eles colocaram aqui, nesse versículo 26, a expressão em grego ágape ou agapon, né? De acordo com o que está lá a palavra na gramática do grego do Novo Testamento, né? Aliás, no caso aqui do Antigo Testamento, a Septuaginta. Então observe que isso joga por terra, lança por terra qualquer tentativa absurda de dar outro significado que não seja esse amor sacrificial que existia entre Jonatas e Davi, esse amor, né? Esse amor que fazia com que Jonatas arriscasse sua vida em lealdade a Davi. Nós podemos chamar esse amor de amor leal, né? Esse amor existente entre esses dois amigos, uma lealdade sincera, verdadeira. Portanto, nós estamos diante aqui de um amor de fortes amizades. Adiante, amizades que edificam. Amizades centradas em Deus promovem crescimento espiritual. Veja exemplos que mostram relacionamentos transformadores. Amizades centradas em Deus promove crescimento. Muitos jovens deixam de crescer espiritualmente porque escolhem mal as suas amizades. Essas pessoas, elas acabam se envolvendo com pessoas que não lhe acrescentarão em nada na sua vida espiritual. Pelo contrário, ao invés de crescerem, ao invés de haver uma promoção na sua fé, irão regredir ou mesmo paralisarem na sua fé, no seu crescimento espiritual. Por isso, as amizades nossas, elas precisam agradar a Deus, precisam ser amizades centradas em Deus. Olha o exemplo que o comentarista trouxe, a amizade maravilhosa, linda, existente entre Paulo e Silas. Olha só como que esses dois amigos, após eles levarem 39 chibatadas, apanharem, eles estavam presos
com as mãos e os pés algemados, né? Trancafiados ali naquele calabouço, naquele cárcere, mas eles estavam orando e cantando louvores a Deus, e o Senhor operou um extraordinário milagre com um terremoto, libertando-os da prisão. Olha a amizade maravilhosa, espiritual, exemplar entre uma sogra e uma nora, Ruth e Noemi. A palavra Ruth, aliás, é uma palavra que é um nome que o significado é lindo. Significa amizade. Ruth tem uma frase célebre, uma das mais lindas do Antigo Testamento. Ruth se referindo à sua sogra Noemi, que agora ela considera como uma mãe, onde Noemi pediu para que ela não acompanhasse ela iria voltar para sua terra, ela não tinha mais condições de gerar filhos para dar a Ruth, então Ruth fez aquela declaração linda: não me instes para que te deixes, onde quer que pousares, pousarei eu, onde quer que fores, irei eu. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo, a partir de agora, é o meu povo, e onde tu fores sepultada, serei eu também sepultada. Olha só que declaração linda, que amizade sincera e verdadeira. Noemi não tinha absolutamente nada a oferecer a Ruth, mas ela, por amor, ela, por amizade verdadeira e sincera, não estava interessada. Não era uma amizade por interesse, até porque ela não tinha nada a oferecer. Ela amava a sua sogra. A partir do conhecimento que ela passou a ter do Deus de Israel, ela viu que o Deus que Noemi servia era um Deus verdadeiro, fiel, amoroso, que cuidava do seu povo, que zelava dos seus. E ela então entendeu que ela devia seguir, né, este caminho. Ela devia ser serva de Deus a partir do testemunho maravilhoso de Noemi. E Jonatas e Davi, portanto, nos trazem este exemplo extraordinário de amizade. A força da amizade verdadeira. O comentarista da lição ainda nos apresenta aqui esse ponto interessante, onde nós temos o amor incondicional, o amor ágape, esse amor que eu falei agora há pouco, o amor sacrificial, o amor que não exige condições. É o mesmo amor de Deus para conosco, o mesmo amor que Jesus nos amou. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse amor é o amor ágape, é o amor incondicional, é o amor sacrificial de Deus. Este amor é representado por esta amizade verdadeira. O amigo ama em todo tempo, e na dificuldade nasce um irmão. O amigo ama em todo tempo. Há uma frase interessante que está no comentário bíblico, né, de Russell Norman Champlin. E esse comentário me chamou muita atenção, porque ele apresenta uma frase. O autor dessa frase, essa frase é de Henry Adams. Ele disse o seguinte: um amigo em uma vida é muito. 2 é muito. 3, dificilmente possível. Eu vou repetir. Um amigo em uma vida é muito. 2 é muito. 3 é dificilmente possível. E aí, Provérbio de Salomão diz: o amigo ama em todo o tempo. O amigo, ele é desinteressado. O verdadeiro amigo, ele não cobra por aquilo que ele fez de favor. O verdadeiro amigo não envia faturas exigindo depois uma lealdade comprada. O verdadeiro amigo, ele faz o que faz desinteressado de qualquer que seja o comportamento do seu amigo. Proteção nas crises. A força da amizade verdadeira se apresenta como um muro protetor, como um escudo protetor nas crises. Defende quando os outros atacam.
Saul, ele queria matar Davi de todas as maneiras, procurou Davi, caçou Davi implacavelmente por longos 10 anos. Durante este período, Jonatas, ele defendeu o seu amigo, ele protegeu a vida de Davi em muitas ocasiões, sem, naturalmente, desonrar seu pai. Presença constante, permanece nas adversidades. O verdadeiro amigo, ele está sempre presente. Na escassez, ele vai ser uma pessoa constante. Quando as coisas elas estão bem, naturalmente, ele participa dos banquetes. Mas quando as coisas não vão bem, quando chega o deserto, as perseguições, as lutas, ele sai do palácio, sai da corte, ele sai dos aposentos reais e vai até o deserto ao encontro do seu amigo, oferecer ajuda, oferecer suprimento, auxílio. Jonatas fez isso. O verdadeiro amigo hoje também, ele assim procede. O cristão e suas amizades. Vamos verificar como que o cristão deve cultivar as suas amizades. O apóstolo Tiago diz que a amizade do mundo é inimiga contra Deus. Se alguém quer ser inimigo de Deus, basta ser amigo do mundo. E aqui mundo é o sistema. Com isso, nós não queremos dizer que os jovens eles não podem ter relacionamentos que não seja com irmãos de fé. Não, não é nada disso. Agora, amizade é outra coisa. Você pode conviver socialmente na faculdade, conviver socialmente na escola, no trabalho, na vizinhança. Aliás, nós devemos manter esse relacionamento. Nós devemos cultivar essa aproximação com as pessoas não cristãs, que não pertencem à mesma fé que a nossa. Mas o que nós não podemos fazer é ter a amizade íntima com os ímpios, com os perversos. Nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Não podemos andar no caminho dos pecadores. Não podemos nos deter no caminho dos ímpios. Não, a Bíblia ela é muito clara. No Salmo 1, o salmista, ele nos adverte quanto a isso. Nós precisamos ter a sabedoria de Deus para influenciar essas pessoas e não sermos cooptados por elas. O cristão e suas amizades. Fundamento bíblico. Andar com os sábios e tornar-se sábio. Ou seja, Provérbios 13:20 está nos ensinando que quando eu ando com o sábio, eu me torno sábio. Quando eu ando com um crente, eu me torno mais crente. Quando eu me aproximo de uma pessoa espiritual, eu fico mais espiritual. Ande com os melhores e você será melhor. Tenha aproximação com os que vivem em um estado espiritual elevado e ele te elevará. Você será puxado para cima e não para baixo. Ande com pessoas da oração. Tenha amigos da oração. Seja como Daniel, que quando estava com um grande problema, Daniel tinha um grande problema, deixa eu até colocar aqui em tela cheia. Olha só que coisa interessante, amigos da oração. Daniel, ele tinha um grande problema no capítulo 2 do seu livro. Ele estava na corte, na Babilônia, no reinado de Nabucodonosor. Ele tinha 3 amigos hebreus que foram levados para a Babilônia juntamente com ele, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, ele então recebeu uma sentença de morte, porque Nabucodonosor sonhou um sonho e ele disse que não se lembrava do sonho. Os sábios, os caldeus, os que eram responsáveis, os conselheiros do rei, não deram conta de resolver o problema do rei. O rei tinha um grande problema, mas não deram conta de resolver. O rei disse que eles tinham que contar o sonho que ele tinha sonhado e dar a interpretação. Ou saiu uma sentença de morte. Então Daniel ficou sabendo e foi saber o que estava acontecendo. Quando lhe contaram, ele pediu um prazo. E então ele procurou quem? Ananias, Misael e Azarias. Ele disse para os seus amigos: vamos orar,
Vamos buscar a face do Deus que revela mistérios, daquele que traz a lume, às claras, aquilo que está oculto e escondido. Isso é glorioso. Contar com amigos da oração. Aqueles 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias e Daniel, foram buscar o Senhor. Foram orar. E quando eles estavam certamente ali juntos em oração, clamando a Deus, Deus estava revelando também a Daniel o valor da amizade sincera e verdadeira, amizades espirituais. Deus, naturalmente, revelou o sonho e a interpretação para Daniel. E olha só que coisa maravilhosa. Daniel, depois que revelou o sonho e contou a interpretação, ele foi elevado a uma posição de governador, de primeiro-ministro, alguém importante na corte e no Império da Babilônia, o maior império do mundo. Mas veja só, Daniel, ele lembrou-se dos seus amigos. E então ele pediu para Nabucodonosor fazer com que os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, também fossem colocados em posições elevadas de governança na Babilônia. Olha só que coisa extraordinária. Daniel era altruísta, ele não era egoísta, ele pensou nos seus amigos também. Andar com os sábios e tornar-se sábio. Andar com os sábios, andar com aqueles que são jovens da oração, você se tornará um homem, uma mulher de oração. Ande com os piedosos e você será piedoso. Tem um adágio popular, não é? Diga-me com quem andas e eu vou dizer quem você é. É um adágio popular, mas o princípio está na Escritura Sagrada. Edificação mútua, amizades que fortalecem a fé e o caráter. Amizade que faz você crescer em Deus. Amizade que faz você mais crente, mais sábio, né? Mais espiritual, mais piedoso. É essa amizade que o jovem precisa buscar todos os dias da sua vida. Olha só, discernimento, 1 Coríntios 15:33, Paulo disse: as más companhias corrompem os bons costumes. Quando você vê um jovem se distanciando dos jovens espirituais e passando a andar com jovens carnais ou mesmo não crentes, os seus bons costumes certamente serão corrompidos. Por fim, o jovem cristão precisa entender que Jesus é o amigo perfeito. Jesus, ele manifestou um amor sacrificial. João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus morreu por você, querido jovem. Ele deu a vida por sua vida. Presença constante. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Mateus capítulo 28, versículo 20. Jesus, ele é o modelo perfeito a se seguir. Jesus cultivou amizades genuínas, como, por exemplo, a amizade que ele nutria, que ele mantinha, né, com Lázaro, com Marta, com Maria. Olha só que amizade maravilhosa e linda que nos ensina muito. Nós precisamos, então, desse modo, ter Jesus como nosso modelo maior, nosso modelo a ser seguido. Siga Jesus como modelo de amigo perfeito. Ele não te deixa, ele não te abandona, ele sempre estará com você em todas as circunstâncias. Quando você se sentir só, quando você for eventualmente excluído, quando lhe abandonarem, quando lhe frustrarem, quando você sentir um complexo de inferioridade, saiba de uma coisa: o Senhor Jesus, ele vai estar do seu lado para lhe ajudar, para lhe fortalecer, para lhe levantar. Conforme o próprio evangelista João escreveu na sua epístola: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado do que um irmão. Este amigo é Jesus Cristo, o Senhor. Chegamos ao final de mais uma lição. Que Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família. Nós vamos ficar por aqui
Lembrando que se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe este vídeo. Eu espero por você na lição de número 5 na próxima semana. Até lá, Deus te abençoe.